Sabe? Quando você diz assim, eu preciso de você para viver, porque você me completa, porque eu te amo, tá? Existe isso? Existe. Eu tenho um paciente lá no meu consultório que tem 14, 15, 16 anos, que a mãe me liga 1h da manhã e fala assim, ai, saiu, não falou para mim há um dia, falou pro senhor? Muito bom. Tudo que vocês hoje vieram aqui, né, me falar, tanto o doutor Mário como o doutor Diógenes, é fabuloso. Eu, enquanto mulher, né, e vou falar para as mulheres, né, que estamos aqui, a maioria, que a gente esteja mais unidas, porque o que a gente percebe, que muitas vezes um homem, ele é violento, e aquela mulher tem a força de ir lá, né, buscar aquela força que é difícil, né, delatar, ou seja, denunciar, né, e de repente ela se vê sozinha sem as suas companheiras. A gente percebe hoje muito, principalmente nas redes sociais, enquanto a mulher aquela mulher fez uma denúncia contra uma pessoa famosa, né? Principalmente famosa. E ela se torna o alvo da perseguição. Ao invés de ser o homem, né, que fez o errado, ela que se torna. Então nós, mulheres, estamos aqui no ambiente de trabalho, né, juntas. Se a gente é violentada, né, e aí o nosso ali doutor Mário, que, né, falou, né, como psiquiatra, como psicólogo, terapeuta, né, doutor, a gente não pode estar contra a nossa colega que se sentiu ofendida pelo colega. O contrário, a gente tem que estar juntas, né, porque senão isso não acaba. Eu tenho muitos anos de educação, né, trabalho há muito tempo já, e essas agressões sempre aconteceu dentro das escolas, o homem se achar mais poderoso, tem que ser o diretor homem, porque o homem ele é, né, mais competente, vai intimidar os meninos, né, os jovens. Eu acredito que essas falas vêm até das mulheres, e a gente tem que desmistificar isso aí. Alô? Deixa eu completar o que você estava falando. Prestem atenção quando vocês vão pedir ajuda para alguém, qualquer tipo de ajuda. Peça ajuda para quem você sabe que não é sua amiga que ela vai concordar com você. Porque esse é um assunto muito complicado. Você não vai abrir para qualquer um, né? Então, se você já tem aquele funcionamento, já tem aquela amizade, já sabe que aquela pessoa sabe o que está acontecendo com você, porque senão a sua frustração vai ser maior. Você vai se sentir violentada por quem está te violentando e por uma amizade que você achava que você tinha, que você não tem nada, né? Então, se proteja. Tenha a sua autonomia de entender, inclusive, com quem você se relaciona. Tem muito paciente que chega no consultório, né? E aí diz assim, porque eu tive dificuldade para me afastar de alguém. Gente, a vida inteira, a vida promove as aproximações. A vida inteira, o nosso exercício é se afastar. A aproximação é fácil. Agora, se afastar, eu tenho que me afastar toda vez que não for necessário aquilo para mim. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, olha, tem uma coisa muito impressionante. Hoje em dia, as pessoas, ninguém pensa. 95% das pessoas não pensam, né? Eles vivem nas comparações das redes sociais, nas comparações de quem falou isso, de quem falou aquilo, né? Ninguém pensa. Na verdade, o último vídeo que vai sair hoje, né, lá no meu canal é sobre isso. Na verdade, a gente tem aqui um córtex pré-frontal que ele é responsável por eu pensar, né? Ele é responsável por eu julgar e decidir. Agora, esse julgamento que eu tenho aqui, essa propriedade aqui, é para julgar a mim e não os outros. Para eu poder me lapidar. E hoje em dia todo mundo faz o quê? Julga o outro.
é o tempo todo julgando o outro, dando opinião sobre a vida do outro. Então, se você vai fazer alguma reclamação sobre uma violência, uma coisa muito íntima que está acontecendo com você, vai entrar num processo de julgamento, né? Então procure aquelas pessoas que têm um auto-julgamento legal, né? Porque, como você diz, às vezes você acaba sendo muito mais perseguido ainda do que já era. E, inclusive, existem casos aí de homicídio, você foi lá, você me entregou, você vai morrer, eu vou mandar te matar, né? Eu vou mandar alguém te pegar, vou mandar alguém te bater, vou mandar, né? Então, infelizmente o mundo está assim hoje em dia. Então se preserve, preste atenção, use a sua intuição, use a intenção que você tem aqui dentro. Se a sua intenção é boa, você vai saber muito bem julgar a intenção do outro. Não precisa dizer para ele, mas saiba se posicionar nesse sentido. Isso se chama saúde mental. Eu tenho duas perguntas. A primeira é para o Mário. Qual é o impacto que a violência doméstica ela tem na criação dos filhos? O que é que um filho que nasce dentro dessa família, que tem a violência já com o dia a dia mesmo, qual é o impacto que isso tem na formação cognitiva, na formação psicológica dele? Boa pergunta, Ana. E a segunda pergunta que eu tenho é para o doutor Diógenes, que é se a gente vê muitos casos que muitas vezes os agressores eles já têm medidas protetivas e mesmo assim um homicídio ou uma agressão maior acontece. Eu gostaria de saber se hoje o legislativo, o executivo, os três poderes de alguma forma, eles já estão trabalhando a respeito e de uma forma para respaldar melhor a mulher diante desse tipo de violência. Porque a gente sabe que muitos e muitos dos agressores, eles são violentos seguidamente. É recorrente a violência dentro do relacionamento, né? Melhor você começar. Veja, graças a Deus e principalmente em decorrência desses movimentos que foram se estabelecendo, hoje nós temos sim, Ana, uma rede jamais eficaz, jamais atuante. O Poder Executivo criou esses centros de referências, a iniciativa privada também, as organizações não governamentais criaram esses centros. Nós temos aqui o CEM, o Centro de Apoio à Mulher, temos o CDDM, que faz um trabalho muito digno, muito sério. Temos a delegacia hoje especializada, que é no âmbito da Polícia Civil. Temos a Patrulha Maria da Penha, que é no âmbito da Polícia Militar. A coordenadora, a Coronel Daniela, é minha amiga de adolescência, uma pessoa valorosíssima. Não é? O Judiciário, hoje em Maceió, nós já temos um juizado especial que cuida desses casos de violência. Em verdade, é na Praça Sinimbu, que é no centro, né? Existe uma estrutura que abriga o Judiciário, esse juizado, abriga a promotoria específica, que é a doutora Adésia Lima Carvalho, uma magrinha brava, virada no cão, que realmente atua muito bem nisso aí, né? O próprio centro, a delegacia está lá também. Então, veja, existe sim uma estrutura formal, prática, que hoje torna mais fácil não somente coibir esses atos de violência, mas também punir aqueles que os praticam. Hoje não há mais, como existia antes, vamos dizer assim, uma dificuldade de chegar. Agora, toda a estrutura física, toda a estrutura tecnológica, não podemos perder de vista que ela é movida, ela é movimentada por nós, pelos seres humanos. Não é? A tecnologia por si só não resolve nada. Então, esse tipo de campanha de conscientização que está sendo feito nesse mês em especial é muito importante, porque vai gerando em todos nós, na sociedade, na comunidade,
há necessidade de perceber isso. Se eu tiver, por exemplo, numa delegacia, né, um funcionário, um policial, que ele ache que uma denúncia de agressão física de um casal é mimimi da mulher, ou isso é uma besteira, ele pode não dar a importância devida. A minha geração foi criada ouvindo uma frase assim: briga de mulher, ninguém mete a colher. Isso é a frase mais estapafúrdia do mundo, não é? Talvez até a intenção de quando falavam isso era para dizer que se tratava de uma coisa íntima, tal, não devia entrar na relação. Não, mas depende da briga, certo? Se for uma discussão racional, uma discussão respeitosa sobre o relacionamento, até se admite que ninguém possa meter o bedelho. Mas se eu estou vendo a mulher tirar o cinto dela e dar uma surra no pote do marido, como esse tio da minha mãe apanhava lá da Pialice, né? Ou o contrário, que é mais comum, precisa meter a mulher, a colher, o garfo, meter a panela toda, se for preciso, para salvá-la da morte. Porque às vezes é esse grito, no interior lá se diz, por falta de um grito se perde uma boiada. Né? Às vezes é a falta de um grito que faz com que no segundo seguinte já não possa mais ser feito nada. A realidade, repito, ela é mais célere, ela é mais rápida, ela é mais forte do que qualquer previsão legal. Então, gente, ó, uma coisa interessante aqui que o Dr. Diógenes falou. Discussão é uma coisa, briga é outra coisa, violência é outra coisa. E a gente tem que ter sensibilidade para isso, né? Então, quando há necessidade, não tem como, né? Tem que meter a colher assim, né? Vou deixar o outro bater, apanhar, bater, machucar, né? Bom, vamos lá. A pergunta que a Ana fez, né? Toda a criança, a formação do sistema nervoso central da criança, o sistema nervoso central de uma criança, o sistema nervoso central de uma pessoa é aqui, ó. Sabe quando a gente fala assim, cuidado com a moleira do bebê? É lá. Ali é a nossa placa-mãe, ali acontece tudo. Ali estão todos os neurônios com as ligações neurolépticas, está tudo ali. E dentro daquilo tem os hormônios essenciais que, como se fosse um molho, que ficam banhando aquilo ali. Então, os essenciais são dopamina, serotonina, noradrenalina e GABA. Dopamina, emoções, euforia, prazer. Serotonina, especificamente as emoções. Noradrenalina, lutar ou fugir das situações. E GABA, acordar e dormir. Acordar e dormir. Vocês já viram quanta gente hoje em dia não consegue dormir? Está tudo desregulado. Tudo desregulado. Bom, o que acontece quando uma criança nasce num contexto desse, num contexto violento assim? Todo esse sistema neuronal fica muito mais ativado para o lado da serotonina, da noradrenalina, do medo, né? Quando a gente fala lutar ou fugir, né, que é a noradrenalina, em algumas situações a gente sabe que a gente tem que fugir, outras situações a gente pode enfrentar. Mas quando você está numa situação tóxica dessa forma, o seu cognitivo fica muito ruim, ele não está sendo bem estruturado. E aí, o córtex pré-frontal aqui não vai conseguir julgar e decidir exatamente como deveria, porque está embotado o tempo todo nas emoções, né? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar, por exemplo, como as percepções agem. E o meu cérebro mente para mim de uma forma diferente, mas eu preciso entender que eu estou pensando daquele jeito porque a minha percepção é outra. Eu estou com um problema emocional que está influenciando na forma como eu penso. Até quando você está com fome, você pensa diferente. Depois que você enche a barriga, melhora o jeito de pensar. Então imagina uma pessoa que vive numa situação dessa. Porque o sistema nervoso central de qualquer ser humano só fica pronto, biologicamente pronto, quando você tem 20, 21, 22, 23 anos.
Essa molecada de hoje em dia, além de estar num contexto tóxico, usa droga, usa álcool, mente. Olha como é que é a formação desse sistema nervoso central, né? Agora, se esse adolescente, se essa criança tem a ajuda necessária, se chega, né, se Deus ajuda, ou a pessoa tem lá um lapso de realidade, falar, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso conversar com um amigo, eu preciso conversar, eu não sei, de alguma forma ele vai descobrir alguma coisa que é boa para ele. Tem gente que vai lá conversar com o padre, tem gente que vai conversar com o pastor, tem gente que vai no psicólogo, tem gente que conversa com o melhor amigo, tem gente que vai chorar no colo do professor, tem gente que vai chorar no colo da avó, enfim, né? Mas se ele tem esse lapso, ele pode recobrar paulatinamente a excelência desse sistema nervoso central dele, desse córtex pré-frontal. E eu vou dizer uma coisa, vou dar só um exemplo para vocês aqui que vai fechar direitinho. Uma vez chegou na minha frente 2 meninos de 17 anos, gêmeos, que foram conversar comigo porque o pai era alcoólatra e não sabia o que fazer com o pai. E o pai não queria se internar e estava muito difícil. E foram conversar comigo. Aí conversaram, falaram, reclamaram, e, enfim, né? Quando terminou, e um era bem claro, bem lúcido, sabe? E o outro só reclamava, né? Eu disse assim, quantos anos vocês têm? 17. Eu disse assim para ele, você bebe? Ele falou assim, bebo. Mas eu bebo socialmente, eu não sou igual ao meu pai. Eu falei, e por que você bebe, mesmo que socialmente? Ele disse assim, meu pai sempre bebeu, eu também bebo. Aí eu perguntei pro outro, você bebe? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, por que você não bebe? Porque meu pai bebe. Entendeu? Né? Olha a formação do ser. Eu sou autor da minha vida. Olha a formação do ser. Eu sou autor da minha vida. Olha a minha autonomia. Olha o exemplo que eu tenho em casa. Eu quero acabar desse jeito, eu não sei se vai acontecer comigo também. Olha a questão da responsabilidade que ele tem com ele mesmo. Olha a honestidade que ele tem comigo mesmo. Olha a honestidade que ele tem com ele mesmo. Gente, tem uma tríade, honestidade, boa vontade e mente aberta. A boa vontade não é força de vontade, tá? A força um dia acaba e só fica a vontade. A força de vontade é assim, você está com um problema aqui, você fala, eu preciso ter força de vontade para superar isso aí. Estou cansado, não aguento mais viver assim, tudo despenca. Voltou para a vontade. A boa vontade é aquela coisa assim, tem que ter paciência, muita persistência. E mente aberta para entender que tudo demora, não é da noite pro dia. O menino tinha 17 anos, eu perguntei para ele, quantos anos você percebeu isso? Quando eu comecei a ver o meu irmão chegar bêbado em casa também, eu falei, quantos anos teu irmão tinha? Ele tinha 13, 14 anos, ele já bebia, igual o meu pai. Aí pronto, os dois começaram a brigar lá na sala, né? Então assim, tá vendo como é que é? O nível de resiliência, e tá vendo como as pessoas podem se melhorar, né? Não tem aquelas histórias assim, o fulano nasceu na favela, nasceu de mãe pobre, não tinha pai, não sei o quê, e fez medicina. Tem tudo isso. O fênix, o renascer da cinza, o se tornar o que você quer. Você vai se tornar o que você quer. Essa história de dizer assim, eu não consigo, mas eu não consigo. Mentira. Eu não consigo significa eu não quero. Mais alguma pergunta? Pois não. Eu tenho uma dúvida assim. A gente sabe que violência gera também violência às vezes. E pode também não gerar violência, depende da escolha da pessoa, como o meu pai falou. Mas como se aplica, juridicamente falando, quando uma mulher revida a violência, né? O que se aplica a ela juridicamente? Se ela vai ser penalizada, lógico, né? Depende do ato,
quer saber juridicamente ou psicologicamente? Juridicamente. Então tá, mas eu faço questão, porque agora você me lembrou de uma coisa. Depois que ele falar, eu vou dizer para você como é que você tem que fazer. Muito bem. Interessante essa pergunta. Juridicamente, a experiência nos mostra que geralmente o advogado, um agressor, a primeira defesa que ele apresenta, seja no âmbito da delegacia de polícia ou depois do Poder Judiciário, é de que não foi uma agressão unilateral. Eles tiveram, usam até uma palavra bonita, uma altercação entre o casal, certo? E se agrediram mutuamente. Ela chamou ele de alguma coisa, ele deu um tapinha, mas ela também deu um tapa maior nele e tal. E isso fica ali, na visão dele, no argumento dele, né, como sendo suportável, o normal. Já que ela bateu e ele bateu, né, ficam elas por elas. Na maioria das vezes isso não é verdade. Na maioria das vezes a mulher ter batido, ela está tentando se defender. Ela está tentando, não é, revidar a agressão, mas não para agredir, para se defender. Às vezes é mais fácil o homem mostrar que o agredido foi ele. Vocês, mulheres, têm um instrumento que a medicina legal chama de pérfuro cortante. Chama-se unha. Esse negócio é uma navalha, isso é uma desgraça. Então veja, eu dou um tapa na mulher, né? Se ela vai se defender e pega no meu braço, já marca. Pode rasgar, pode arranhar. Aí fica mais fácil para dizer, olha, não tem nada nela. Aqui, mas eu não preciso nem do corpo de delito. Olha eu aqui todo arranhado, olha eu cheio de unha aqui. Não é? Até nisso, às vezes a mulher sai na desvantagem nessa hora. Do ponto de vista, veja, rigorosamente do direito penal, ambas são agressões. E pode sim caracterizar uma agressão recíproca, o que não tira a condição de delito do ato agressivo. Agora, o que pode acontecer é que, veja, sejam feitos 2 BOs, 2 boletins de ocorrência, porque ela vai dizer que foi agredida por ele e ele também vai dizer a mesma coisa, eu fui agredido, e vai mostrar lá. Num caso desse hipotético, seguramente ambos teriam que fazer o exame de corpo de delito no IML. Essa é outra coisa, abro aqui um detalhe, doutor Mário, porque essa é uma das coisas pelas quais que a Ana colocou, também dificulta, porque apesar de toda essa evolução, não é fácil fazer o exame de corpo de delito. Não é fácil, veja, fisicamente, hoje o IML fica aqui em cima, lá na serraria, perto daquele hospital novo. Você imagine uma pobrezinha que mora no Vergel do Lago, que é no oposto da cidade. Tá? E às vezes não é possível fazer a toda hora. Nesse ponto há uma falha no governo do Estado, no serviço prestado pelo governo do Estado. Eu sou advogado de um caso agora, recente, em que a minha cliente era empregada doméstica e ela foi estuprada pelo patrão. Estuprada literalmente, né? Ele pegou à força dentro de casa, no banheiro, e obrigou-a a praticar sexo. Então, nós entramos com a representação criminal e entramos com a ação trabalhista. Fomos na madrugada para a delegacia de plantão, aquela ali de frente ao Hospital Veredas, o antigo Hospital do Açúcar. Passamos lá 3 horas para ela poder ser ouvida e ela saiu de lá com um encaminhamento para o IML, para fazer o exame de corpo de delito. Ela só conseguiu fazer esse exame de corpo de delito às 8 horas da manhã do dia seguinte. Ela saiu de lá, repito, 3 horas da manhã. Repare bem, é óbvio, é lógico, que 8 horas da manhã do dia seguinte, mais de 24 horas, no caso específico que foi o crime de estupro, e que a presença de sêmen era importantíssimo para caracterizar a violência sexual, já não tinha mais, certo? Então, nós tivemos um prejuízo brutal para a defesa dessa senhora, e é um prejuízo irrecuperável, porque tanto no âmbito penal quanto no âmbito trabalhista, o colega advogado do cidadão, que é um empresário da construção civil, um homem rico, poderoso e tal, ele tem batido somente nisso. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa também, claro. Ora, cadê a prova? Cadê a prova? Cadê o exame residual? Não tem exame não tem prova do sêmen. Veja,
a própria condição física da genitália dela, certo? Mais de 24 horas depois, já não tinha as evidências que, se fosse feito logo em seguida, teria de uma relação sexual. Então, essa falta do amparo, com a rapidez que o caso requer, pode trazer esse ganho para a defesa e essa perda para a vítima. Então, respondendo por fim o que a senhora colocou, se for para bater, certo? Bata com gosto, porque ele sofrer também pelo menos na pele, já que ele não vai sofrer no processo. E deixa as unhas crescerem. Hoje em dia nem precisa ter unha, você pode comprar, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. É muito difícil realmente, né, gente? A gente diz, pô, mas como é que faz isso? Eu não vou combater uma violência com a violência, não tem jeito, nós temos o nosso instinto natural. Se alguém me manda para aquele canto, eu vou acabar mandando também. Se alguém me dá né? Mas assim, o ideal é que não se combata com violência, tá? E existe uma regrinha básica. Quando você vê que existe a possibilidade de existir violência ali, você tem que evitar situações, evitar lugares e evitar pessoas. Então, veja aí dentro de você quais são as situações que você tem que evitar, quais são os lugares que você tem que evitar, quais são as pessoas que você tem que evitar. E não seja teimoso, não vai. Tua vida vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque violência também gera dopamina, viu? Violência também é prazeroso. Tá? E aí você pode ter o hábito que vai se transformar em vício. Pois não. E quando a mulher sofre essa violência diariamente dentro de casa e de tão habituada, de tão acostumada, ela nem percebe que está. Exatamente. Por que ela está habituada? Por que ela está acostumada? Porque para ela é prazeroso. É claro que ela não vai dizer, eu gosto de apanhar. Ela não vai dizer isso, né? Mas ela vai usar todos aqueles subterfúgios. Ah, coitado. Ah, porque ela vai trazer toda a culpa para ele. Quando ela cair, por exemplo, num momento terapêutico, ela pode até entender que ela gosta daquela violência. Por isso que tem uma coisa chamada fetiche. Porque o fetiche, ele permite a violência em nome do prazer. Todo fetiche é violento. Qualquer tipo de violência física, principalmente a violência moral. Por isso que é proibido. Dentro da cabeça de todo mundo, o fetiche é uma coisa proibida. Por isso que quando vai se praticar isso, tem que ser de comum acordo. Queria só chamar a atenção para um detalhe, vocês vão rir, mas na prática é muito importante, principalmente na questão da defesa e na questão da reação. O homem, o agressor, ele tem um negócio chamado testículo. Veja, não há homem dos 12 aos 120 anos que aguente um chute, uma joelhada ou uma apertada no testículo. E eu não sei por que as mulheres, quando falam sobre isso, não chamam a atenção. Então saibam disso as senhoras e ensinem as suas filhas, as suas netas. Eu duvido o cara que levar uma joelhada no testículo ele conseguir terminar o estupro. Entendeu? Duvido. Então saibam disso. Use o joelho, use o pé e use a mão. Bota para empenar. Olha, gente, é verdade, né? Não tem como a gente dizer que não, é verdade, né? Quando alguém vai brigar com uma mulher, quando alguém quer ter uma violência, eles vão aonde? Vão no cabelo. As mulheres não vai. Então você vai no testículo, pronto. A questão do conhecimento, entendeu? Então, como é que é a história em relação homem-mulher, relação de poder, nossa situação quanto, vamos dizer, como sociedade machista, as nossas falas que a gente reproduz,
como educadoras também, como mães e educadoras e com nossos filhos, né? Como advogado, como psicanalista. Então, quais são as nossas falas? O que é que a gente está reproduzindo? Entendeu? Quais são os impactos? Então, são coisas que a gente já vem. Eu não posso, eu tento, luto contra o machismo, certo? Todos os dias, nas minhas falas, nas minhas colocações, não só em relação a isso, mas em relação ao preconceito de cor, de tudo. É uma luta constante e eu gostei muito do que Marcos falou, que a gente tem que ter o equilíbrio, tem que estar vendo, ver aí o que é neurose, tem que estar... Então isso é muito importante, mas eu acho que o cuidado que nós devemos ter são essas reproduções de falas que a gente escuta o tempo todo e de pessoas que pode passar algo, algum conhecimento valoroso e que nos modifique e que venha, lógico, a gente não vai mudar a sociedade de uma hora para outra, mas eu acho que o conhecimento, ele é primordial para isso aí, e a reflexão, entendeu? Então, eu sou mulher, como é que pode, eu vejo uma mulher na rua, aí eu vou chegar lá e vou dizer, o marido batendo, ou algo desse tipo, como é que eu vou pegar e vou reproduzir essa fala? Entre briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. De forma alguma, mete-se. Vamos gritar, vamos chamar todas as mulheres que estão aqui, vamos defendê-la, entendeu? Vamos chamar a polícia, vamos fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, e não reproduzir uma fala que a gente sabe que é algo cultural, que a gente já vê, que a gente já sofre, que perde muito mais com isso aí, somos nós, mulheres. Verdade. E também nossos... Pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Eu achei muito interessante o que você falou, sabe por quê? Porque é assim, ó, para você ver como que o nosso inconsciente funciona, né? A gente falou em cultura, né? E ela falou assim, a nossa fala, o nosso discurso. Você sabe o que é isso? Isso é psicanálise. Isso é psicanálise. A psicanálise, ela trabalha em cima da sua retórica. Você fala do seu fundo, da sua cultura. E quando você fala, no meio das suas frases, no meio das suas palavras, a gente que domina a técnica percebe o sofrimento, percebe a preocupação, percebe as características. Então, quando você tem conhecimento, né, você também percebe que você tem o hábito de falar alguma coisa que você sabe que você não poderia falar ou que seria melhor se não falasse. E aí você vai se reeducando. Dá um passo atrás. Sabe aquele sujeito que gosta muito de mentir? Aí ele fala assim, não, eu tenho que parar de mentir. Daí ele começa a falar com você. Aí ele fala assim, então, ontem à noite eu fui numa festa. Não, eu estou mentindo. Eu não fui numa festa. Eu estou praticando que eu não quero mentir mais. Então você tem que frear você dessa forma. Cada um com o seu problema, você se freia, você busca esse equilíbrio freando. Porque senão, passou dos 45, daí a pouco você está no 80. Porque o nosso cérebro gosta disso. O nosso cérebro gosta de exageros. Porque cria dopamina. É por isso que usa droga. É por isso que o povo gosta de gritar, de brigar, de música alta. Aumenta o nível da dopamina. Porque o nosso cérebro, ele é arcaico. O nosso cérebro só serve para comer, para dormir, para ir no banheiro. O resto é com a gente. O resto é com a gente. E não adianta eu culpar o outro, nem a cultura do outro, não. Não adianta não, né? Então, esse exercício que você sugeriu, 10. Outra coisa também, a mulher só sai do ciclo de violência, do abuso, só tendo conhecimento, que ela está naquele ciclo, ela só consegue sair dali dessa forma, ou... Olha só o que você falou, ela só consegue. Então, lembra quando eu disse assim, eu não consigo, significa eu não quero. Tá?
Então tem esse aspecto. Né? Por exemplo, se ela vai procurar ajuda comigo com esse eu falo assim, mas você quer sair? Não, veja bem, porque não sei o quê, porque tem um filho, porque tem um dinheiro, porque tem um trabalho. Aí eu volto, você quer sair? Ai, eu não sei se eu quero. Tá, então eu vou piorar a situação para você. Você gosta do que está acontecendo com você? Não, de jeito nenhum. Então você quer sair ou não quer sair? Porque é você quem tem que decidir o que você vai Mas ela fazer. tem conhecimento que ela está no sítio. Se ela não tiver, ela passa a ter quando ela for procurar esse conhecimento. Ela sabe que ela não tem forças. Isso ela sabe. Tá? Isso ela sabe. É quando ela toma uma iniciativa. Exatamente, mas isso ela sabe. Porque uma hora ou outra ela vai tomar iniciativa. Para alguém ela vai contar. Para alguém ela vai contar. Não vai? Gente, tem gente que conta o que está acontecendo em casa no YouTube, no Instagram. Sabe? Acho muito difícil não acontecer. Sabe? Dá uma cordinha para você ver. Dá uma cordinha. Agora, o que você pode fazer? Se você chega perto de alguém e você percebe que existe uma situação dessa, você pode se oferecer. Não precisa entrar na intimidade, mas assim, você quer conversar? Parece que você não está legal, parece que você está triste, parece que você não está bem. Sem entrar na intimidade, né? Parece que você não está bem, parece que você está triste, você não está legal. Você quer conversar? Você quer bater um papo? A gente tenta, né? É a mesma coisa. Eu recebo muito paciente que usa droga, né? E daí eu vou até que eu chego no ponto assim, você quer tentar pelo menos? Se ele quer, tudo bem. Se ele não quer, eu não posso fazer nada. Ele vai ficar lá. Ou ele morre, ou ele vai para uma cadeia, ou ele resolve fazer o que ele tem que fazer. Porque perfeccionismo não existe e a gente não salva ninguém, só a gente mesmo. Tchau, gente, vai com Deus. Eu sei, tô brincando, vai lá, tchau, tchau. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Mais alguma pergunta? A gente passaria a tarde inteira, né? Pena que a gente não possa. É bom, né? Pode, né? Passaria. Ó, é muito bacana a gente conversar assim, eu acho, sabe? Porque acaba sendo uma terapia em grupo, né? Acaba sendo, a terapia em grupo, ela funciona, ela é bem bacana quando são 10 pessoas, né? É muito bacana isso, mas quando tem gente assim, tem mente aberta, educadores, porque assim, ninguém pode dizer que vocês não têm enormes experiências, tem nenhuma criança aqui, né? Então é isso mesmo, parabéns, muito obrigado por nos ouvir.